Vamos lá, pessoal, retornando, segunda etapa desta nossa aula, temos ainda mais uma terceira e última etapa para esgotarmos o assunto lei, crimes hediondos, tá bom? Vocês, como eu já anunciei, vão ter no caderno a lei dos crimes hediondos, comentada artigo por artigo, tá bom? Deixa eu mandar um abraço aqui pra galera, ó, aproveitar que tá aparecendo o Twitter, mandar um abraço para os seguidores do Twitter aqui, ó, umas mensagens interessantes que eu recebi durante a aula. Olha só, quais as mensagens e de quem? Um abraço para... E agora os nomes, né? Tem que entrar aqui para Adriele, um abraço para Adriele, um abraço também para quem mais? Para Adriele, a Adriele coloca uma mensagem interessante aqui. Deixa eu ver quem mais aqui. Adriele, um abraço para Lumerola, também para Camila Suama, põe aqui que vai ter aula até 1h da tarde, pro Jordão, um abraço pro Jordão, quem mais aqui, ó, Ju Davi, pro Rogério Torres, um abraço para Juliana Ferreira, e para Juliana Ferreira, olha só, o pessoal falando comigo no Twitter, muito legal. Joia, bastante gente conversando aqui, ó. Então eu demoro para responder, ou nem sempre consigo responder tudo, mas certamente ler tudo eu leio. E mandar um abraço para quem aqui, pedindo um abraço pelo Twitter aqui, que eu esqueci de mandar. Pedindo um abraço, vamos ver, para mostrar aqui que eu tô lendo. Um abraço para a galera da onde? Para a galera de Araraquara. Um abraço para a galera de Araraquara. Eu vou estar em Araraquara dia 19. Dia 19 estarei em Araraquara. E mandar um abraço também para galera de Aparecida de Goiânia. A sala está lotada. Então um abraço para a galera de Aparecida de Goiânia também. Tá bom? Acho legal algumas frases aqui, ó. Aulas do Rogério no sabadão. Esse é meu clube. Essa é a minha vida. É aquela história da Nextel, né? Nextel. Foda que eles, para falar isso, ganham milhões, né? E nós... Bom, vamos lá. Jóia, então um abraço para vocês. Aí, olha só. O Leandro também, mandar um abraço para a galera de Toledo. Felipe pedindo um abraço para a galera de Brasília. Olha só que interessante. A Ju agradece o abraço. Por aí vai. Então, depois eu leio o resto aqui. Vamos conversando. Vamos tratar da nossa aula de crimes hediondos. O que tem de interessante para a gente ver que chegou no intervalo? Primeira coisa, o Brasil inteiro aguardando se o Igor vai se fuder ou não vai se fuder, se vai ter um toco via satélite ou não vai ter um toco via satélite. Brasil, veja o que você acha. Vem um e-mail dizendo assim para mim, ó. Rogério, aqui é a Branca. Só para dizer que eu também amo demais o Igor. Nada de toco online. Só só sua aula pra gente aguentar, etc, obrigado. Aí olha só, o problema é que esse e-mail, coloca César, o problema é que esse e-mail que evitou o toco, ele é assinado por quem? Mostra. Ele é assinado pelo próprio Igor. Então eu tô achando que é o Igor evitando a porra do toco. Brincadeira. Na verdade, a Branca, ela avisou aqui que ela tá sem computador, então ela vai usar a página do Igor. Então, na verdade, ela ligou pro Igor e falou, Igor, escreva o seguinte. E ele escreveu, tal, muito jóia. Legal, jóia, fácil. Então, vamos lá. Um abraço pra turma de Salgueiro, Pernambuco. Todos firmes e fortes a batalha do curso da Polícia Federal. Tá bom? Um abraço para todos aí, ó. Domingos, o Egídio, João Paulo, Adriana, Narjara, o Thiago. Um abraço. Bom, vamos lá, pessoal. Agora preste atenção. A galera perguntando do Código Penal para concurso, principalmente a turma da Polícia Federal de manhã. Rogério, nós não pegamos a promoção, etc. Mandem e-mail para a editora Juspodium dizendo isso. Fala, olha, eu estudo no LFG, turma de delegado federal, turma amanhã, tá aqui minha matrícula. Eu não peguei a promoção. Tem como eu conseguir comprar o código do Rogério pelo preço promocional? Manda e-mail para a editora Juspodium, tá bom? Manda e-mail, manda urgente, que eu não sei se tem livro mais.
Eu já avisei, esgotando esse livro só em fevereiro de 2012. Tá joia? Bom, vamos lá. Lendo as perguntas aqui dos alunos, as perguntas dos alunos, antes de dar sequência à aula, eu quero fazer algumas observações. Primeira, nós terminamos a primeira parte falando da progressão. E foi da progressão do fechado para o semiaberto e do semiaberto para o aberto. A progressão do fechado para o semiaberto, ele tem que cumprir 2/5 ou 3/5, dependendo se ele é primário ou se ele é reincidente. Então, cuidado. Eu recebi um e-mail de um aluno, não se trata de 2 a 3/5. É 2/5 ou 3/5. Tá? 2/5 ou 3/5, e não 2/5 a 3/5, tá bom, Sérgio? Sérgio Tosta de Goiânia. Então a minha letra deve ter te confundido. Sérgio, não é 2/5 a 3/5. Ele vai cumprir 2/5 se primário ou 3/5 se reincidente. Entenderam? Aí alguns alunos perguntaram também. Rogério, ele vai ter que cumprir 3/5 se reincidente, não é isso? Isso. Essa reincidência, ela é específica ou não? Tem que ser reincidente específico ou não? Pessoal, aqui ó, basta ser reincidente. Específico ou não? Nós vamos aprofundar isso daqui a pouco. Basta ser reincidente, específico ou não. Específico ou não. Tá jóia? Então essas são as observações que eu faço. Considerando os e-mails que eu recebi no intervalo. Tá bom? Aqui, não se esqueçam que do semiaberto para o aberto ele também tem que cumprir 2/5 ou 3/5 no caso de reincidente. A tese do Luiz Flávio não emplacou, ou ainda não emplacou. Tá bom? Ainda não emplacou. E com isso eu respondo também a pergunta do Roberto de Salvador. Legal? Volta. Pessoal, vamos dar sequência. Agora nós vamos para o artigo 2º, parágrafo 3º. Coloca para mim, por favor, no artigo 2º, parágrafo 3º da lei. Então vamos analisar o artigo 2º, parágrafo 3º. O artigo 2º, parágrafo 3º, ele diz o seguinte: em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade. Rogério, lendo esse parágrafo 3º, fica a impressão de que o réu recorre preso sempre, salvo se o juiz entender possível recurso de liberdade. Essa é a interpretação correta? Não. Vamos para uma interpretação constitucional do parágrafo 3º. Então vem comigo na lousa. Vamos fazer aqui, ó, uma interpretação constitucional desse parágrafo 3º. Qual é a interpretação constitucional desse parágrafo 3º? Simples. Se ele, ó, réu processado preso recorre preso. Recorre preso. Salvo, pessoal, salvo se comprovada a desnecessidade da clausura, ó. Salvo se desaparecer o fundamento
da preventiva. Salvo se desaparecer o fundamento da preventiva. Por exemplo, o réu foi processado preso para a garantia da instrução criminal. O réu foi processado preso para a garantia da instrução criminal. Acabou a instrução criminal, não tem por que ele recorrer preso, já que a preventiva serviu para apenas e tão somente garantir a instrução criminal. Tá bom? Por isso que quando você, delegado, representa pela preventiva, você, promotor, requer a preventiva, você, juiz, decreta a preventiva, não fique somente com um fundamento, porque se ele desaparece, o réu tem que ser solto. Agora, no caso de réu processado solto, recorre solto. Processado solto, recorre solto. Salvo se surgir fundamento da preventiva. Salvo se surgir fundamento para a preventiva. Fundamento para a preventiva. Salvo se surgir fundamento para a preventiva. Pessoal, ele respondeu ao processo solto, mas depois de condenado, temos indícios de que ele busca fugir do país, pode ser decretada a preventiva para que ele recorra preso. Pode ser decretada a preventiva para que ele recorra preso. Tá bom? Esta é a interpretação constitucional do artigo 2º, parágrafo 3º, artigo 2º, parágrafo 3º, da Lei 8.072/90. Tranquilo? Volta. Pessoal, agora nós vamos para o artigo 3º da lei. Vamos para o artigo 3º da lei. Artigo 3º. Artigo 3º da lei. Rogério, o que diz o artigo 3º? Olha que interessante, ó. A União manterá estabelecimentos penais de segurança máxima destinados ao cumprimento de penas impostas a condenados de alta periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais põe em risco a ordem ou incolumidade pública. Pessoal, a competência para a fiscalização da execução penal nesses estabelecimentos é da Justiça Federal, mesmo que se trate de preso condenado da Justiça Estadual. Então vamos fazer essa observação embaixo e inaugurar a página em branco. Observação embaixo, não precisa nem da página em branco. Põe assim, ó. Põe um OBS embaixo, igual a Stephanie fez. Põe assim, ó. OBS. Escreva assim, ó. Preso em estabelecimento federal. Preso em estabelecimento federal. Fica sujeito ao juízo da execução criminal federal. Fica sujeito ao juízo da execução criminal federal. Ao juízo da execução criminal federal, vírgula, mesmo que condenado da Justiça Estadual. Então, preso em estabelecimento federal, fica sujeito ao juízo da execução criminal federal, mesmo que condenado da Justiça Estadual. Mesmo que seja condenado da Justiça Estadual, a partir do momento que ele vai para presídio federal, quem vai fiscalizar a execução dele é a Justiça Federal. Tranquilo? Joia, quando nós tratarmos de execução penal, nós vamos ver que o contrário também se aplica. Preso em presídio estadual, a competência da Justiça Estadual, mesmo que oriundo da Justiça Federal. Nós vamos ver que o contrário também se aplica. Quem manda é o juízo que fiscaliza o estabelecimento. Tá bom?
Joia, pode tirar do meu lado, que agora nós vamos para o artigo 4º. Nós vamos para o artigo 4º, pessoal. Artigo 4º. Nós vamos para o artigo 4º da lei. Você está na lei? Ah, não, faltou o artigo 2º, parágrafo 4º. Volta, pessoal, desculpa, faltou o artigo 2º, parágrafo 4º. Então vamos voltar, ó. O erro foi meu, tá aqui, ó. Vou falar do artigo 2º, parágrafo 4º. Vamos falar do artigo 2º, parágrafo 4º. O artigo 2º, parágrafo 4º, ele trata da prisão temporária. O artigo 2º, parágrafo 4º, trata da prisão temporária. Preste atenção que aqui a coisa vai pegar. Vamos ler o artigo 2º, parágrafo 4º. O artigo 2º, parágrafo 4º fala o seguinte, ó. A prisão temporária sobre a qual dispõe a lei de prisão temporária, já prepara essa lei para mim depois, ó, 7.960 de 89. Então, a prisão temporária sobre a qual dispõe a lei de prisão temporária, a lei 7.960 de 89, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 dias prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Vamos analisar isso com calma. Tira do meu lado. Prepara para mim, por favor, essa lei, ó. Então, vamos trabalhar primeiro com a lei 7.960 de 89. Lei 7.960 de 89. A Lei 7.960 de 89, você vai procurar? Tudo bem. A Lei 7.960 de 89, ela traz, volta, a prisão temporária e quais os seus requisitos. É interessante você observar que depois da Lei 12.403, nós temos agora somente duas prisões provisórias, a temporária e a preventiva. Vamos ler a Lei 7.960 rapidamente nos seus dois, ou no seu primeiro artigo, para vocês entenderem isso. Vamos ler rapidamente essa lei nos seus primeiros artigos. Vamos lá, olha o que diz. Caberá prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. 2. Quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. 3. Quando houver fundadas razões de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. 1. Homicídio doloso. 2. Sequestro ou cárcere privado. 3. Roubo. 4. Extorsão. 5. Extorsão mediante sequestro. 6. Estupro. 7. Está abolido, né? Porque agora também é uma modalidade de estupro. A letra H, rapto violento, é uma forma de sequestro. I. Epidemia com resultado morte. J. Envenenamento de água potável. L. Quadrilha ou bando. M. Genocídio. E letra N. Tráfico de drogas. Termina com a letra O. Crime contra o sistema financeiro. Pessoal, quando veio essa lei, ela trouxe aqui até a letra O os crimes que admitem a prisão temporária. Os crimes que admitem a prisão temporária. A dúvida é a seguinte: além deste crime, é imprescindível o preenchimento dos requisitos do inciso 1 mais o 2, ou basta um dos requisitos alternativos? Tá bom? Nós vamos ver basicamente três correntes. Então tá aqui, ó. Uma primeira corrente vai dizer requisitos. Quais são os requisitos da prisão temporária? Requisitos. Incisos 1, 2 e 3. Tem que obedecer o artigo 1º
incisos 1, 2 e 3. Então tem que ser imprescindível para a investigação. O indiciado não pode ter residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade e ainda ser autor de alguma daquelas infrações relacionadas no inciso 3. Já uma segunda corrente entende que os requisitos são artigo 1º, inciso 1 ou inciso 2 ou inciso 3. Para se decretar a temporária, basta ser importante para a investigação ou basta não ter dados de residência ou identidade ou no caso daqueles crimes elencados no inciso 3. Se a primeira corrente trabalha com requisitos cumulativos, esta primeira corrente trabalha com requisitos cumulativos. Já a segunda corrente trabalha com requisitos alternativos. E temos uma terceira corrente que entende imprescindível, artigo 1º, inciso 1 ou 2, mais o inciso 3. Ou seja, para esta corrente, você tem que ter o 1 mais o 3 ou o 2 mais o 3. Sempre a temporária vai exigir os crimes relacionados do inciso 3. Sempre. Os crimes do inciso 3, mais o requisito da falta de esclarecimentos quanto à identidade ou residência, ou um dos crimes do inciso 3, mais necessidade para a investigação. Pronto. Então, repare que para esta terceira corrente, pessoal, a temporária só é cabível quando presente um dos crimes do inciso 3. Compreenderam? Compreenderam? Joia. Rogério, qual das três correntes prevalece? Prevalece a terceira corrente. Prevalece a terceira corrente. Prevalece a terceira corrente. Compreenderam? Joia. Então tá bom. Agora, pessoal, volta. Olha o que diz o artigo 2º dessa lei, ó. A prisão temporária será decretada pelo juiz em face da representação da autoridade policial ou requerimento do MP e terá prazo de 5 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Primeira observação importante, eu sei que vocês vão ter aula de prisão, não é a minha matéria, eu estou fazendo aqui uma mera recordação, de abelhudo, uma recordação, vocês vão ter aula de prisão, mas olha que interessante, primeira observação. Não, você não precisa fazer. Eu vou fazer para eles, pode deixar. Deixa só mostrando o artigo. Pessoal, o juiz não pode decretar temporária de ofício, só mediante provocação, ou da autoridade policial ou do MP. O juiz não pode decretar temporária de ofício, só mediante representação da autoridade policial ou requerimento do MP, joia. Ou requerimento do MP, joia. E qual que é o prazo? O prazo é de 5 dias, prorrogável por mais 5. Então tira do meu lado. Qual é o prazo, Rogério, da temporária? Prazo, 5 dias, prorrogável por mais 5 dias, em caso de comprovada necessidade. Legal? Aí veio a lei
8.072/90 e fez o seguinte, ó. O prazo da prisão temporária no caso de crime hediondo ou equiparado será de 30 dias mais 30 dias em caso de comprovada necessidade. Será de 30 dias mais 30 dias em caso de comprovada necessidade. Compreendeu isso? Então, olha só. A lei da prisão temporária é de 1989. A lei da prisão temporária é de 1989. 3 correntes discutem o que precisa estar presente para se decretar a temporária. Uma primeira corrente entende que devem estar presentes os 3 incisos do artigo 1º da lei, cumulativamente. Uma segunda corrente entende que basta a presença de um dos incisos do artigo 1º desta lei de forma alternada. E a terceira corrente, para se decretar a temporária, entende que eu tenho que ter o inciso 1 mais os crimes previstos no inciso 3, ou o inciso 2 mais os crimes previstos no inciso 3. Essa terceira corrente é a que prevalece. E o prazo é de 5 dias mais 5 dias. Esta prisão não pode ser decretada de ofício pelo juiz, só mediante representação. E o Mário de São Paulo pergunta se o assistente de acusação pode requerer. Mário, jamais, até porque na fase de inquérito não tem assistente de acusação, precisa de processo. E a temporária é uma prisão só de inquérito. Tá bom? Mas olha que interessante, ó. Olha que interessante. Galera de Valparaíso de Goiás, um abraço pro Vinícius. Ele fala, Rogério, vírgula, seu puto. Olha que interessante. Olha, Paulo César de Niterói observou algo que eu vou falar agora. Então, olha só, galera de Caicó, Rio Grande do Norte. Olha só, pessoal de Florianópolis, Luiz e o Rodrigo. Ah, não, pessoal, manda um abraço para Luiz e o Rodrigo que estão em Porto Alegre. Joia. Preste atenção, galera, preste atenção. Pessoal de São José do Rio Preto, olha só, galera de analista, olha só. Preste atenção agora. Rogério, então eu vou ter que trabalhar com os crimes do inciso 3. É o que prevalece? É. Volta. Então, olha só a conclusão. É aqui que a coisa pega. Porque isso aqui caiu na prova da Polícia Civil de Minas. Isso que eu vou falar agora caiu na prova da Polícia Civil de Minas. Então, vamos extrair a seguinte conclusão. Conclusão temporária pressupõe crime previsto no artigo 1º, inciso 3 da Lei 7.960 de 89, certo? E aí é o seguinte, se o crime não está previsto no artigo 2º da Lei 8.072/90, como, por exemplo, o artigo 148, o artigo 288, etc., então o prazo da prisão temporária é de 5 dias
o prazo da prisão temporária é de 5 dias, prorrogável por mais 5. Agora, se o crime previsto no inciso 3 está previsto também no artigo 2º da Lei 8.072/90, se o crime previsto no artigo 1º, inciso 3, está também previsto no artigo 2º da Lei 8.072/90, o prazo é de 30 dias mais 30 dias. Olha agora o que caiu na prova da Polícia Civil de Minas. A prova da Polícia Civil de Minas, ela fala o seguinte: e o crime do artigo 273 do Código Penal, como fica? E a tortura, como fica? Por que você fez essa pergunta, Rogério? Porque são crimes que não estão previstos na Lei 7.960 de 89. Olha que interessante, pessoal. Estes crimes, olha só, não estão previstos, olha só, não estão previstos na Lei 7.960 de 89. Cabe temporária com relação a eles? Essa é a pergunta do Paulo César de Niterói, inclusive. Galera de Natal, aí do Rio Grande do Norte, com ciúmes de Caicó. Entenderam? Pessoal, todos os alunos entenderam isso? Olha só, olha só. Eu afirmei o seguinte, que a temporária pressupõe crime previsto no artigo 1º, inciso 3. Joia. Se este crime não está previsto na Lei 8.072, o prazo é de 5 dias mais 5 dias. Se o crime do inciso 3 está também previsto no artigo 2º da Lei 8.072, o prazo é de 30 dias mais 30 dias. O problema é que nós temos 2 crimes que estão previstos somente no artigo 2º e não estão previstos na Lei de Prisão Temporária. E agora, será que cabe ou não cabe? Será que cabe ou não cabe prisão temporária nesses delitos? Volta. Página em branco, por favor. Página em branco, preste atenção. Página em branco. Coloque assim, ó. O artigo 2º, parágrafo 4º. O artigo 2º, parágrafo 4º. O artigo 2º, parágrafo 4º, vírgula, da Lei 8.072/90, vírgula, ampliou não apenas o prazo, vírgula, mas também o rol de delitos, passíveis de prisão temporária. Então, o artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 8.072/90 ampliou não apenas o prazo, mas também o rol de delitos passíveis de prisão temporária. Ponto. É o que prevalece, pessoal. Então, vejam, você lê o artigo 2º, parágrafo 4º, fica parecendo que ele só ampliou o prazo da prisão temporária. Ele não ampliou somente o prazo da prisão temporária. O artigo 2º, parágrafo 4º fez o quê? Acabou permitindo prisão temporária para crimes
que não estão previstos no artigo 1º, inciso 3. Rogério, isso é possível? Claro que é. É lei ordinária posterior ampliando o rol de lei ordinária anterior. São leis de mesma hierarquia. Estamos aqui diante do princípio da posterioridade. Tá bom? Guardaram isso, pessoal? Então, quando você lê o artigo 2º, parágrafo 4º, não o interprete como se tivesse aumentado somente o prazo da prisão temporária em crimes hediondos ou equiparados, mas aumentou a quantidade de crimes que admitem a prisão temporária. Estes dois, por exemplo, não estão no artigo 1º, inciso 3 e passaram a admitir prisão temporária. Entendeu isso? Fácil. Volta. Pessoal, isso é muito importante. Caiu na prova da Polícia Civil de Minas. Prova da Polícia Civil de Minas. Tá bom? Compreenderam? Então vamos dar sequência. Tem alguém de Teófilo Otoni aí? Será que tem aluno de Teófilo Otoni? Não é possível. Manda e-mail se tiver alguém de Teófilo Otoni. Então agora nós podemos ir para o artigo 5º da lei. Para o artigo 5º da lei. Vamos para o artigo 5º da lei. O artigo 5º. O artigo 5º faz o quê, pessoal? O artigo 5º ele estabelece condições objetivas e subjetivas diferenciadas para o autor de um crime hediondo ou equiparado obter o benefício da liberdade antecipada ou do livramento condicional. O artigo 5º acrescenta ao artigo 83 o inciso 5. Então vamos fazer o seguinte, tira do meu lado, coloca logo o artigo 83 do Código Penal, coloca logo o artigo 83 do Código Penal com esse inciso 5 acrescentado pela Lei 8.072/90. Coloca no artigo 83. Olha o que diz, ó. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que 1. Cumprida mais de 1/3 da pena se o condenado não for residente em crime doloso e tiver bons antecedentes. 2. Cumprida mais de metade se o condenado for reincidente em crime doloso. E 3. Comprovado o comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência. 4. Tenha reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo. E por fim, olha o inciso 5, ó. Cumprido mais de 2/3 da pena nos casos de condenação por crime hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, se o apenado não for residente específico em crimes dessa natureza. Então tira do meu lado, vamos falar do livramento condicional. Livramento condicional é a liberdade antecipada na execução. É a liberdade antecipada na execução. Livramento condicional. 1. No caso de condenado primário mais bons antecedentes, ele deve cumprir quanto de pena? Ah, Rogério, ele deve cumprir 1/3. Tá errado. Ele tem que cumprir mais de 1/3. Mais de 1/3. Não é cumprir 1/3. Mais de 1/3 para conquistar a liberdade antecipada. 2. Já no caso de condenado reincidente, ele tem que cumprir quanto? Ah, Rogério, ele tem que cumprir metade. Não, ele tem que cumprir mais de metade. Então, condenado primário com bons antecedentes, cumprir mais de 1/3. Condenado reincidente, cumprir mais de metade da pena.
E, por fim, o inciso 5 diz: condenado por crime hediondo ou equiparado, condenado por crime hediondo ou equiparado, ele deve cumprir mais de 2/3, vírgula, desde que não reincidente específico. Desde que não reincidente específico. Desde que não reincidente específico. Rogério, e se ele for reincidente específico? Se ele for reincidente específico, ele não faz jus ao livramento condicional. Se ele for reincidente específico, não faz jus ao livramento condicional. Então preste atenção na lousa. Primário com bons antecedentes tem que cumprir quanto? Tem que cumprir mais de 1/3. Mais de 1/3. Condenado reincidente, mais de metade. Mais de metade. E se o condenado estiver cumprindo pena por crime hediondo equiparado, mais de 2/3, desde que não reincidente, específicos. Legal? Entenderam todos? Tony de Bauru, entenderam? Galera de Araripina, Pernambuco, Arlon, Zênio, Catiana, Maurício, Poliana e Fidélia. Estão entendendo? Rogério, vamos comer bode assado com macaxeira após a aula. Meu Deus do céu, depois de crime hediondo comer isso aí deve ser interessante. Deve ser interessante. Joia? Rogério, o que significa reincidente específico? O que significa reincidente específico e logo proibir esse benefício? Volta. Pessoal, nós temos 3 correntes discutindo o que significa reincidente específico. 3 correntes. 3 correntes discutindo o que significa reincidente específico. Então tá aqui, ó. Reincidente específico. A quem, pessoal, se proíbe o benefício da liberdade, a quem se proíbe o benefício da liberdade antecipada do livramento condicional. 3 correntes. Primeira corrente, pessoal. Primeira corrente. Considera-se reincidente específico quem praticou crimes previstos no mesmo tipo penal. No mesmo tipo penal. Por exemplo, então ele praticou estupro seguido de estupro, ele praticou tráfico e depois outro tráfico, etc. Este é o reincidente específico, ele não faz jus a livramento condicional para a primeira corrente. Uma segunda corrente discorda. Uma segunda corrente diz que considera-se reincidente específico, considera-se reincidente específico quem praticou crimes com o mesmo bem jurídico. Com o mesmo bem jurídico. Não necessariamente do mesmo tipo penal.
não necessariamente do mesmo tipo penal. Então aqui, pessoal, se ele praticou o 213 e depois o 217A, ele é reincidente específico. Se ele praticou o latrocínio e depois praticou extorsão mediante sequestro, protege o mesmo bem jurídico, reincidente específico. Já uma terceira corrente diz o quê? Uma terceira corrente diz o quê? Uma terceira corrente diz que considera-se reincidente específico, quem praticou crimes hediondos ou equiparados, não necessariamente da mesma espécie, não necessariamente protegendo o mesmo bem jurídico, mas crimes hediondos ou equiparados. Olha só, o Antônio de Recife está mandando um beijo para mim. Esquisito, né? Esquisito isso, né? Esquisito. A Natália avisa que o Antônio está mandando um beijo para mim. Esquisito. A Luana fala, Rogério, você pulou o artigo 4º. É que ele foi vetado, Luana, por isso que eu não comentei. Ele foi vetado, por isso que eu não comentei. Tá bom, Luana, de Juiz de Fora. Olha só o Leandro dizendo que eu não preciso mais acordar, André. Ela acabou de acordar. Ela já está dormindo na aula, né? Então, Andréia, seja bem-vinda ao nosso curso de sábado. Seja bem-vinda. 3 correntes. Então, para essa terceira corrente, pessoal, praticou estupro e depois praticou o tráfico, é reincidente específico. Praticou estupro, depois praticou tráfico, é reincidente específico. É reincidente específico. Qual das 3 correntes prevalece, pessoal? Olha só, prevalece a terceira corrente. Prevalece a terceira corrente. Prevalece a terceira corrente. Tá joia? Volta. Prevalece a terceira corrente. Agora nós vamos... Os artigos 6º e 7º, pessoal, não vamos nem estudar porque eles alteram penas de crimes previstos no Código Penal. Não vou nem me preocupar com eles. Vamos direto para o artigo 8º. Vamos direto para o artigo 8º. Vamos entender o artigo 8º. O artigo 8º. Volta, nós vamos pular os artigos 6º e 7º, porque eles só tratam de alterações de preceitos secundários de delitos que estão no Código Penal. Vamos para o artigo 8º. O artigo 8º diz o seguinte: será de 3 a 6 anos de reclusão a pena prevista na quadrilha ou bando, quando se tratar de crimes hediondos, prática da tortura, o tráfico ilícito de drogas ou terrorismo. Parágrafo 1 diz que o participante, o associado, se denunciar a autoridade ou bando ou quadrilha, possibilitando seu desmantelamento, terá a pena reduzida de 1 a 2/3. Legal. Volta para o caput. Primeira coisa. Qual que é a pena para o crime de quadrilha no Código Penal? No Código Penal, qual que é a pena para a quadrilha? Tiro do meu lado, abre o artigo 288 do Código Penal, vocês vão ver que a pena é de 1 a 3 anos. Coloca no 288. Isso. Olha a pena, ó. Associarem-se mais de 3 pessoas em quadrilha ou bando para o fim de cometer crimes. Reclusão de 1 a 3 anos. Tira, volta para a lei dos crimes hediondos. O que a lei dos crimes hediondos está dizendo é o seguinte: se a quadrilha ou bando busca praticar crimes hediondos ou equiparados, aí a pena não é mais de 1 a 3, é de 3 a 6 anos. Tira do meu lado. Vamos entender isso, ó.
Vamos entender isso. Então, o artigo 288 do Código Penal, ele pune mais de 3 pessoas associarem-se para a prática de crimes. Para a prática de crimes. Aí o que nós temos que fazer aqui? Ó, uma tabela. Tratando-se de crimes não hediondos ou equiparados, tratando-se de crimes não hediondos ou equiparados, a pena é de 1 a 3 anos. Agora, se eventualmente estivermos diante de crimes hediondos ou equiparados, se estivermos diante de crimes hediondos ou equiparados, aqui a pena é de 3 a 6 anos. Olha o detalhe agora, hein, pessoal? Olha o detalhe. Olha o detalhe. Isso significa que aqui, ó, crimes não hediondos ou equiparados, não cabe preventiva para quadrilheiro primário. Não cabe preventiva para quadrilheiro primário. Artigo 313, inciso 1 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 12.403 de 2011. Então, se tratar de um quadrilheiro primário que busca a prática de crimes não hediondos ou equiparados, sendo a pena máxima inferior a 4 anos, não cabe preventiva para ele. Olha que puta absurdo. Vamos ler o artigo 313 do CPP com a nova redação para você acreditar no que eu estou falando. Olha o que diz o artigo 313 com a redação nova. Nos termos do artigo 312 deste Código, será admitida a decretação da preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Ah, Rogério, mas e se ele for reincidente? Se ele for reincidente, tudo bem, é o inciso 2. Veja que o inciso 2 permite prisão preventiva, desde que ele seja reincidente, aí pouco importa a pena. Mas se ele é primário, você vai aplicar o inciso 1. Se ele é primário, para decretar a preventiva, a pena máxima prevista para o crime dele tem que suplantar 4 anos. Então vem comigo na lousa. Não cabe preventiva para quadrilheiro primário se os crimes visados pela quadrilha não são hediondos ou equiparados. Aqui, pessoal, aqui cabe preventiva, vírgula, mesmo para quadrilheiro primário. Aqui cabe preventiva, mesmo para quadrilheiro primário. Olha que interessante. Olha que interessante. Legal. Joia, Patrícia de Curitiba, tranquilo. Rafael, te manda um beijo. Também de Curitiba. Galera, todo mundo pegando todo mundo, hein? Pessoal de Itaberaí. Volta. Deixa eu até mandar um abraço pra galera de Erechim. Tem gente de Erechim, Santa Catarina, de Rio Grande do Sul aqui? Erechim, tem? Um abraço pra galera de Erechim. O César manda vocês informarem se ainda está aberto o Pecatus.
Ainda está aberto o Pecatus, parece que ele participou aí de uma formatura no Pecatus, né? É um local lúdico, não é isso? Pecatus. Então, o pessoal de Erechim, ainda existe o Pecatus. Com o nome desse, não parece ser um restaurante de frutos do mar. Né? Não parece ser um restaurante de frutos do mar. Não parece ser, não. Então, vamos lá. Pessoal de Erechim, unidade Pecatus. O Luiz Flávio tinha que começar a abrir umas unidades diferentes aqui, né? Diferentes. Olha só. Agora preste atenção na observação que eu vou fazer aqui. Se o crime visado pela associação é o tráfico de drogas, não se aplica o 288, mas sim o artigo 35. Não se aplica o 288 do CP, mas sim o artigo 35 da Lei de Drogas. O artigo 35 da Lei de Drogas. Se o crime visado pela associação é o tráfico de drogas, não se aplica o artigo 288 do CP, mas sim o artigo 35 da Lei de Drogas, que vai ter uma pena de 3 a 10 anos. Que tem uma pena de 3 a 10 anos. Se o crime visado pela associação é o tráfico de drogas, não se aplica o 288 CP, mas sim o artigo 35 da Lei de Drogas, que tem uma pena de 10 anos. Não é essa lei. Deixa, eu não vou precisar dessa lei, não. Nós vamos ter uma aula de lei de drogas, onde vocês vão ver isso com calma. Nós vamos ter uma aula de lei de drogas. Tá bom? Joia. Tranquilo? Volta. Eu não estava achando. Vamos lá. Agora preste atenção, nós vamos para o último artigo da lei, que é o artigo 9º, e depois nós vamos analisar alguns detalhes a respeito dos principais crimes hediondos ou equiparados. Lembrando o seguinte, pessoal, ó, quem faz os intensivos ou anual ou intensivo 2 vai ter penal especial comigo. E nós vamos estudar todos esses crimes hediondos ou equiparados, sem exceção. Quem faz o curso da Polícia Federal vai ter esse assunto com o Renato Brasileiro. Quem faz o curso de analista, etc., vai ter penal especial com o Silvio Maciel. Ou seja, só quem faz o intensivo anual ou o 2 é que vai entender. Brincadeira. Ó, presta atenção. Então você... Brincadeira. O boi no rolete dá uma aula legal também. Aí o cara fica, Rogério, mas quem que é o boi no rolete? O Renato ou o Silvio? Hoje eu não sei mais a quem atribuir essa expressão. Outro dia estava o Renato e o Silvio trocando dicas sobre cinta. Estavam trocando dicas sobre cinta. Ah, essa aqui não machuca. Ai. Trocando dicas sobre cinta, porque os dois usam cinta, né? Os dois sem camiseta parecem panetone. Parecem panetone, sem camiseta e com aquela cinta fica estufado assim, ó. Parece panetone. Bom, vamos lá. Veio alguma coisa interessante aí? De Erechim. Olha que interessante, muito simpático, muito simpático. Pessoal de Porto Velho, Rondônia, né? O Renato acha que a sua estrutura física é hedionda, é isso? A dele é maravilhosa. A estrutura física do Renato, ele é um geniquine, né? Ele é um geniquine. Olha só, o Renato eu acho o Renato lindo, ele só está no mundo errado. Né? Ele só está no mundo errado. Mas eu acho o Renato lindo. Eu vejo, poxa, aquele cabelo com gel dele, sabe? O cabelo dele, gel, tudo a ver.
Eu acho o Renato muito bonito, sem dúvida alguma. Nossa, vamos lá. Filha da puta. Vamos prosseguindo. Vamos prosseguindo. Agora presta atenção, pessoal. O último artigo que nós vamos comentar é o artigo 9º. É o artigo 9º. O último artigo que nós vamos comentar é o artigo 9º. As professoras ali estão dando aula hoje também? Deixa eu ver, professoras. Volta. Não é que as professoras do MBA estão dando aula? Olha que interessante. Os ricos também trabalham. Eu achei que só nós pobres. Oi? Já foi minha aluna? Ah, é? Mossoró, Rio Grande do Norte, sul do Rio Grande do Norte, né? Lá embaixo. Oeste do Rio Grande do Norte. Eu fui para Mossoró. Eu tive que parar em Fortaleza e ir de carro, não é? Uma estrada muito legal, tá? Uma estrada muito segura. Olha só, César, fica aí, ó, vagabundo. Vamos lá. Um abraço para vocês, vamos lá. Legal. Olha só, pessoal, presta atenção. O artigo 9º, ele diz o seguinte: as penas fixadas no artigo 6º para os crimes capitulados no artigo 157, parágrafo 3º, 158, parágrafo 2º, 159, e os parágrafos 1º, 2º e 3º do 213 e 214, combinado com o 223, desce. Grifa para mim, ó. São acrescidos de metade, respeitado o limite superior de 30 anos, estando a vítima em qualquer das hipóteses do artigo 224 do Código Penal. Pessoal, o artigo 224 do Código Penal foi revogado pela Lei 12.015 de 2009. E se o artigo 224 foi revogado pela Lei 12.015 de 2009, implicitamente nós revogamos o artigo 9º. O artigo 9º não tem mais razão de existir. Se ele se baseava num artigo revogado, o artigo 9º também está revogado com a revogação do artigo 224. Então pode anotar aí, eu não vou perder tempo, coloque aí, olha. O artigo 9º foi revogado, o artigo 9º, ó, foi implicitamente revogado, foi implicitamente revogado com o advento da Lei 12.015 de 2009, que revogou expressamente o artigo 224 do CP. 224 do CP. Tá bom, galera de Salvador, Unidade do Comércio, 6 alunos na sala, Alex Souza e companhia. Entenderam isso, ó? Então o artigo 9º foi implicitamente revogado com o advento da Lei 12.015 de 2009, que revogou expressamente o artigo 224 do CP. Joio Wagner, de Americana, também manda um beijo para mim. Muito legal, muito legal. Um pessoal legal, muito carinhoso assistindo a aula, né? Quem te sacaneou, Wagner, foi o Marcelo Rodrigues. Sacanei o Marcelo Rodrigues. Diga que ele mandou um beijo pro Renato. Joia. Então tá bom. Volta. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos analisar alguns crimes hediondos e o que eles têm de mais importante. Alguns crimes hediondos e o que eles têm de mais importante. Nós vamos começar pelo inciso 1 do artigo 1º da Lei 8.072/90. Nós vamos começar a falar do homicídio e o que tem de mais importante. Eu não vou explicar o homicídio, que fique claro isso. Cada professor em penal especial vai explicar os crimes. Eu vou explicar o que tem de mais importante do crime relacionado à lei dos crimes hediondos. Só isso.
Então tá aqui, ó. São considerados hediondos, 1. O homicídio, artigo 121, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e o homicídio qualificado. Então olha que interessante, pessoal. O homicídio simples também pode ser considerado hediondo. Quando? Quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um só agente. Tira do meu lado, vem comigo na lousa, ó. Então o primeiro crime hediondo. Homicídio simples quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Homicídio simples quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Rogério, então o homicídio simples pode ser considerado hediondo? Pode, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Esse homicídio simples considerado hediondo, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ele é chamado de homicídio condicionado. Homicídio condicionado. Esse homicídio simples, considerado hediondo quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, é o chamado homicídio condicionado. Tranquilo? Legal? Fácil. Agora preste atenção. Preste atenção. Olha que interessante. Ó. Observação. 1. Qual é a primeira observação que nós temos que fazer aqui, ó? A doutrina critica, pois não imagina possível um crime praticado por grupo de extermínio, ser simples. Ponto, ó. A doutrina critica, pois ela não imagina possível um crime praticado por grupo de extermínio ser simples homicídio. Então olha que interessante, ó. A doutrina critica, pois não imagina possível um crime praticado por grupo de extermínio ser simples homicídio. Aí galera do Rio de Janeiro, Paulo Rangel já dizia isso. Jamais um grupo de extermínio vai responder por homicídio simples. Sempre temos qualificadoras agregadas ao crime. Vamos ter a qualificadora do motivo fútil, ou torpe, ou recurso que dificulta a defesa da vítima, etc. Joia? Observação 2. A condição, atividade típica de grupo de extermínio, não é quesitada ao jurado. Não é quesitada ao jurado. Fica para análise do juiz. O jurado não se manifesta sobre esta condição. Se foi praticada em atividade típica de grupo de extermínio ou não, isso é circunstância a ser analisada pelo magistrado. O jurado não se manifesta sobre ela. O jurado
não se manifesta sobre ela. Por quê, Rogério? Porque olha que interessante, esta condição, ela não agrava nem qualifica o delito, podendo servir ao juiz na fixação da pena base, podendo servir ao juiz na fixação da pena base. Então, cuidado com isso. Essa condição, atividade típica de grupo de extermínio, não é quesitada ao jurado, não agrava nem qualifica o delito, podendo servir ao juiz na fixação da pena base. Joia? Volta. Pessoal, vamos dar sequência. Preste atenção. Discute-se, vocês vão colocar a última observação, que é a observação 13. Discute-se quantas pessoas eu preciso ter para formar um grupo. Então tá aqui, ó. Observação 3. Quantas pessoas são necessárias para haver grupo de extermínio? Quantas pessoas são necessárias para haver grupo de extermínio? Nós temos duas correntes. Uma primeira corrente vai lembrar que grupo não se confunde com o par. Par eu preciso de duas, então grupo eu preciso mais do que duas. E grupo também não se confunde com bando. Bando eu preciso de 4 pessoas. De 4 ou mais. Bom, se grupo não se confunde com par, onde basta 2. Se grupo não se confunde com bando, que precisa de 4 ou mais, logo, para eu ter um grupo de extermínio, basta a presença de 3 pessoas. Basta a presença de 3 pessoas. Joia, galera de Santo Antônio de Pádua, Rio de Janeiro. Citei, inclusive, Paulo Rangel daí, olha que interessante. Já uma segunda corrente, ela diz, não, realmente, grupo não se confunde com par, par eu preciso de 2. Mas eu preciso interpretar grupo com o que tem de mais próximo no Código Penal. Com o que tem de mais próximo no Código Penal. Então, olha só, Ana Isabel, que interessante. Ó, de Teresina. O que tem mais próximo de grupo no Código Penal? O bando. Se para ter bando eu preciso de 4, grupo eu também vou interpretar como se precisasse de 4. Pronto. Então eu vou aproximar grupo a bando com a mesma quantidade de integrantes. Pessoal, isso aqui está extremamente discutível. Não temos jurisprudência aclarando essa discussão. Não temos jurisprudência aclarando essa questão. Joia Luiz Carlos de Itabuna, que está assistindo aula em televisão de poucas polegadas. O que é isso? 7 polegadas, talvez? Tranquilo? É o Thales Santiago de Itabuna. Volta. Entenderam? Legal.
Então agora vocês vão colocar o próximo crime, que é o homicídio qualificado. O próximo crime, que é o homicídio qualificado. Então tá aqui, ó. Homicídio qualificado. Homicídio qualificado é o próximo crime hediondo. Homicídio qualificado, que é o próximo crime hediondo. Volta. Pessoal, eu vou pedir para vocês me ajudarem, hein? Ó, eu vou pedir para vocês me ajudarem. Juliana Ferreira, olha só, interessante, galera de Goiás. Acabaram de comer arroz com pequi e pé de frango. Não sei o que é pior, se é isso ou cerveja agora. Olha só que interessante. Ô Luciano de Bauru, o Tony tá te sacaneando também aqui no Twitter, hein? Ó, presta atenção. Eu vou pedir para vocês me ajudarem. Levanta a mão quem teve aula comigo no intensivo 1 e intensivo 2. Levanta a mão. Será que alguém levantou lá? Deve ter gente, filho. Então, ó, aí na unidade, quem teve aula comigo na Polícia Federal, intensivo 2, semestre passado, levanta a mão. Levantou a mão? Vocês estão lembrados que no semestre passado eu acabei confidenciando uma particularidade do Renato. Depois vocês me corrijam e vocês vão desmascarar o Renato com a turma nova que tá achando o Renato engraçado. Por quê? Olha só que interessante. Olha só. Eu falei que eu surpreendi o Renato falando igual retardado com a namorada dele, noiva dele, né? Noiva dele. Eu peguei o Renato falando assim: amor, tenho tota-tola. É ridículo, isso é verdade. Você transaria com um cara que fala tota-tola? Hã? É ridículo. E eu contei pra vocês. O que o Renato fez? Na primeira semana de aula, esse semestre, ele inverteu a história e está falando que eu falo assim, como um retardado com a minha esposa. Então, pessoal, você que já teve aula comigo, alerta o aluno novo. Hã? O Jaluca também já tinha explicado para os alunos, né? Olha só que interessante. Alerta o aluno novo e falou: ó, pessoal, isso aí o Renato já tinha sofrido essa... O Rogério já tinha contado isso do Renato, ó, há 1 ano. O Renato, ele aproveita a piada dos outros, se transforma, se desmascara. Pessoal do presencial em São Paulo, vamos combinar o seguinte: quando o Renato contar uma piada, esforce para não rir. Fica sério, olhando para a cara dele. Fica sério, vocês vão ver como ele vai ficar, tá bom? Então, fica aqui esse esclarecimento. Quem fala tota-tola e o cacete a 4 é aquele brutamontes que nas 4 paredes vira uma lagartixa. Gosta que jogue na parede e etc. Joia, pessoal, vamos fazer um intervalo, eu já volto.